mulheres que sejam verdadeiros adoradores. Jesus disse isso para a mulher samaritana, lá em João 4:23. Está escrito assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus está procurando adoradores, e esses adoradores são adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, ela brota de dentro de cada um de nós. A verdadeira adoração me leva a servir a Deus, me leva a me dedicar a Deus. Por isso que Deus, Ele quer que eu e você, enquanto tendo da parte dEle um chamado, sejamos adoradores. E o adorador não é apenas aquele que canta, não é aquele que toca. Sim, isso faz parte da adoração, mas a adoração é muito mais do que tocar e cantar. Adoração é entrega, adoração é renúncia, adoração é serviço. É você servir a Deus por inteiro, corpo, alma e espírito. Somente assim é que nós iremos cumprir verdadeiramente o nosso chamado. Deus, uma vez que nos chama, Ele requer de nós que tenhamos esta característica, esse requisito, a adoração, mas uma adoração verdadeira, uma adoração sincera. Quando fala em espírito e verdade, está falando de uma adoração sincera, não é uma adoração apenas de boca para fora, não, pelo contrário, é uma adoração demonstrada em atitude, em reverência, em dedicação, em consagração, em reconhecimento a Deus. Uma vez que eu me coloco desta maneira, que eu preencho esse requisito, eu me torno um escolhido. Não apenas alguém chamado, mas alguém que foi chamado, e porque Deus viu, Deus olhou dentro do meu coração, na minha vida, e percebeu que eu sou esse verdadeiro adorador. Eu certamente irei, assim como Abraão pôde, eu irei também cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Outra coisa muito importante, olhando a vida de Abraão, é que o chamado de Deus também é para aquelas pessoas que estão dispostas a obedecer. Há muita gente hoje querendo fazer a obra de Deus, há muita gente hoje querendo trabalhar na obra de Deus, há muita gente hoje querendo estar em um ou outro ministério, ser pastor, ser obreiro, fazer alguma coisa na obra de Deus. Há muitas pessoas assim, há muitas pessoas ouvindo o chamado de Deus, mas essa pessoa se esquece que para que eu cumpra o chamado de Deus, para que eu me torne um escolhido, é necessário a disposição de obedecer. Não há como servir a Deus, não há como servir a obra de Deus, se não houver no meu coração a disposição para obedecer. Amém, querido? Abraão, quando você olha para a vida de Abraão, Abraão não era qualquer um. Abraão era uma pessoa importante na sociedade lá onde ele estava. Abraão era uma pessoa próspera. Abraão, ele tinha uma família, ele tinha bens materiais. Abraão, ele fazia parte de uma sociedade como um homem próspero. Ele não estava na miséria. O obedecer a Deus, sair da sua terra e ir para uma terra que Deus haveria de mostrar, não foi como que a última opção. Não, ele tinha outras coisas. Ele teve que, na verdade, que renunciar. Quando ele ouviu o chamado de Deus, ele precisou sair em primeiro lugar da sua zona de conforto. Era confortável para ele permanecer lá em Ur, no meio da sua terra, da sua parentela, manter ali os seus pertences, os seus bens, mas ele resolveu, ele decidiu, quando chamado por Deus, ele decidiu sair da zona de conforto, ele decidiu desprender-se de tudo aquilo que o segurava em sua cidade.
Abraão, na verdade, para obedecer a Deus, ele teve que renunciar. Ele teve que, de fato, demonstrar de forma prática a sua disposição em obedecer a Deus. Abraão, ele teve que também confiar, mesmo diante das incertezas, porque a palavra de Deus para Abraão era: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar. Vai indo, sai do seu conforto, sai do meio da tua parentela, da tua casa, e você vai andar por aí. Eu vou te mostrar o lugar. Então era alguma coisa assim meio que incerta. Mas Abraão decidiu obedecer. Ele decidiu confiar mesmo diante das incertezas. E para confiar é preciso ter fé. Na verdade, para obedecer a Deus é preciso ter fé. A desobediência é a ausência de fé. Fé é confiança. O desobediente, ele não confia em Deus, né? E esse homem aqui, ele na verdade foi incitado, ele foi provocado a confiar em Deus. Então, o chamado de Deus é para as pessoas dispostas a obedecer. Deus nessa noite está chamando cada um de nós. Deus nessa noite, ele quer usar cada um de nós. Deus nesta noite, ele quer fazer proezas através de cada um de nós. Mas é preciso, amados, que nós, em primeiro lugar, sejamos verdadeiros adoradores. E a pergunta que eu tenho que fazer quando eu penso aqui em ser verdadeiro adorador é: o que Deus tem visto na minha vida? Será que Deus tem achado, ou Ele tem me achado como um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade? Será que Deus, quando olha para mim, olha para você, Ele vê um coração submisso, um coração disposto a obedecer, a fazer a vontade de Deus? Se não há em nós essa disposição de obedecer, eu não vou ser escolhido. Por mais que Deus me chame, por mais que Deus queira me usar, eu não vou ser escolhido, né? Por isso o texto diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E é exatamente isso que acontece quando você olha. Jesus mesmo disse: olha, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Será que não tem gente para trabalhar? Tem. Quando você olha a igreja aqui, ó, tem muita gente. Mas está todo mundo trabalhando na seara de Deus? Não. E por que não estão? Porque não é todo mundo que se envolve na obra de Deus. Porque não é todo mundo que participa em alguma área, em algum departamento da igreja. Porque a igreja tem departamentos, a igreja tem áreas. Na igreja há trabalho para todos. O louvor não tem espaço. Tem no louvor. O plenitude não tem espaço. Não tem. A intercessão não tem espaço. Tem, está precisando. A recepção não tem. Na igreja não tem no ministério que eu me identifico. Então vamos criar esse ministério. Vamos criar esse trabalho que atende o teu dom, que atende à capacidade que Deus te deu. É assim na obra de Deus. Então Deus chama todos, mas não são todos que se dispõem. São todos que não preenchem os requisitos. Já viu quando abre-se um emprego e vem-se então um anúncio? Precisa-se de pessoa em tal área, com esse requisito, com esta e esta experiência. Na obra de Deus também é assim. E nós precisamos preencher esses requisitos, para que então sejamos por Deus escolhidos. Abraão, quando ele foi chamado, ele não só foi chamado, mas ele preenchia os requisitos para ser um escolhido, a fim de que Deus pudesse usar a sua vida, né? Então a segunda coisa que implica o chamado de Deus é essa disposição para obedecer, para sair
né, da minha zona de conforto, me desprender daquilo que me segura, daquilo que me prende, abrir mão às vezes do orgulho, né, da independência e me tornar dependente, obediente a Deus e aquilo que Ele quer da minha vida. E o texto fala no versículo 4, que uma vez chamado, verso 4, Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Está claro, o Senhor ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E diz a Bíblia que Abraão partiu da maneira como Deus havia lhe ordenado. Disposição para obedecer. Por isso que Abraão foi usado, amém? Então Deus tem uma obra muito grande para realizar na nossa vida. Ele está hoje nos chamando para viver uma nova história de vida, como servo dele na terra. Deus quer que eu viva uma nova história, que eu experimente algo novo, algo que me marque outras pessoas, outras vidas. Às vezes eu me sinto uma pessoa inútil. Eu não sirvo para nada, eu não sou capaz disso, não sou capaz daquilo outro. Você é. Tanto é que Deus nessa noite está falando ao teu coração: eu tenho um chamado para você, eu quero usar a tua vida, amém? Mas é necessário obedecer. É através da obediência que Deus nos usará de forma grandiosa, fazendo cumprir os seus propósitos em nós e através de nós. Terceira coisa, o chamado de Deus também é para aqueles que creem nas promessas do Senhor. Então, primeiramente, o chamado de Deus é para os verdadeiros adoradores. Segundo, é para os que estão dispostos a obedecer. E é para os que creem nas promessas de Deus. Olha o verso 2. O Senhor chama Abraão e diz para ele: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então Deus aqui ministra sobre a vida de Abraão promessas que seriam cumpridas caso ele obedecesse a Deus, né? E a Bíblia diz que ele, Abraão, creu, e ele partiu confiando no Senhor. E aí Deus cumpriu o que ele havia prometido na vida de Abraão ou não? Sim ou não? Nós sabemos hoje que Deus cumpriu, porque nós temos Abraão obedecendo a Deus, Abraão passando por toda aquela situação. Quando você lê o livro de Gênesis, né? Você percebe Abraão, tanta coisa que Abraão experimentou na sua vida. E você vê lá na frente, na verdade hoje, nos nossos dias, nós vemos o resultado da obediência de Abraão lá atrás, quando Deus disse que faria dele uma grande nação. Como é que Deus fez isso? Deus deu a ele Isaac, filho da promessa. Isaac gerou filhos, né? Jacó e Esaú. Esaú se desviou do propósito de Deus. Jacó tomou posse da bênção de Esaú, né? Herdou a bênção do pai, se tornou patriarca. Jacó gerou filhos, 12, que se tornaram tribos, que desceram para o Egito, na pessoa de José. José foi primeiro preparar lugar para a sua família, e quando entraram lá no Egito, eram 70 pessoas, a família de Jacó, mas lá se multiplicaram, se tornaram uma grande multidão, que depois foi escravizada com a morte de José, foram escravizados por Faraó, e Deus chama um outro homem como libertador desta multidão, desse grande povo que estava ali escravo, que foi Moisés. Moisés tira aquele povo ali do Egito, né? E leva esse povo pelo deserto e conduz até a porta da entrada de Canaã. Depois Deus chama outro homem, que na verdade era servo de Moisés, Josué, que toma posse da terra onde Abraão andou, Abraão peregrinou. No livro de Gênesis,
Abraão andou por toda a terra de Canaã. E Deus disse: olha, eu vou te dar essa terra, mas não agora, porque a medida dos habitantes aqui, a medida de iniquidade, de pecado dos habitantes ainda não chegou na tampa. Quando chegar na tampa eu vou julgar. E foi exatamente o povo, os descendentes de Abraão, é que julgaram as nações que habitavam Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão. Como que Deus julgou? Deus mandou exterminar todo aquele povo, para que o seu povo agora habitasse Canaã, tornando-se então não mais um povo, mas agora uma nação. Essa nação, a nação de Israel, ela é descendente de Abraão. E Deus diz para Abraão: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Deus cumpriu a sua palavra. Deus prometeu que ele seria abençoado, e ele foi. Porque quando você lê a Bíblia, os 13 capítulos de Gênesis, 13 capítulos de Gênesis, a partir do 12 aqui você conta 13, são dedicados quase que exclusivamente a falar da vida pessoal de Abraão. E não apenas isso, Abraão, ele se tornou uma pessoa reverenciada por três grandes religiões. E quais são essas 3 grandes religiões que existem no mundo? Que são monoteístas, que adoram Deus. Que há muitas nações ou religiões, que adoram vários deuses, são politeístas. Mas existem 3 que são monoteístas, que é o cristianismo, que é o judaísmo e é o islamismo. Essas 3 religiões reverenciam Abraão como pai da fé. Outra coisa também que aconteceu com Abraão. Abraão, quando o texto fala que o nome dele seria engrandecido, é exatamente isto, ele marcaria não apenas a sua geração, mas também gerações posteriores. E é interessante, amado, que tudo isso que Deus prometeu aqui a Abraão, Deus ele quer também na sua vida realizar. Deus, quando ele chama você, ele te faz promessa de te abençoar, de abençoar você espiritualmente, abençoar você também materialmente. Deus, quando ele nos chama para realizar algumas coisas para ele nos faz promessa, e nós temos que crer. Abraão, quando Deus falou tudo isso a respeito dele, Abraão pegou para si, ele tomou posse, ele creu. E nós precisamos também hoje, como chamados de Deus para realizar algo para Deus, tomar posse daquilo que Deus quer e daquilo que Deus irá fazer em nós e através de nós, na vida de outras pessoas. Amém? Se Abraão não tivesse obedecido a Deus, se Abraão não tivesse crido nas promessas de Deus, eu e você não estaríamos aqui hoje. Ele disse também: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso aconteceu através do descendente de Abraão. Abraão deu origem ao povo judeu. E do povo judeu veio o Salvador, Jesus Cristo. Jesus era um judeu, ele era descendente de Abraão. A obediência de Abraão tornou possível a vinda do Messias, o Salvador do mundo. Olha como que é importante entendermos o nosso chamado e abraçarmos o nosso chamado, cumprirmos aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Nós não temos dimensão daquilo que Deus pode e daquilo que Deus irá fazer através das nossas vidas, quando nós nos dispomos a obedecer, quando nós nos dispomos a cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Por mais que nós venhamos achar assim: mas é só isso, mas aquilo que eu faço dentro do plano eterno de Deus, dentro do propósito maior de Deus, certamente irá impactar pessoas, vidas.
Vamos pensar de forma assim bem simples, em ministérios que temos dentro da igreja. Eu sempre falo isso nas reuniões, né? A gente pensa assim, quem está na porta. Quem está na porta é menos importante do que quem está aqui no púlpito pregando, é verdade? Não é. É tão importante quem prega, como também é tão importante quem está na porta, recepcionando, recebendo as pessoas que adentram por esta casa, com um sorriso, com boas-vindas, com uma palavra de ânimo, com uma palavra profetizando bênçãos sobre a vida daquela pessoa, dando-lhe atenção, está preparando o coração daquela pessoa para ouvir a palavra de Deus. A intercessão é tão importante como quem prega ou como quem canta, porque enquanto o pregador prega ou louvor canta, a intercessão está orando para que a mensagem alcance o coração do ouvinte, para que essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo, que ela tenha uma experiência com Deus no culto que ela veio participar. Então veja que todos nós, dentro de um plano maior, de um propósito eterno de Deus, cumprimos a vontade de Deus quando nos expomos. Quem canta, quem adora, quem prega, quem ora, quem recepciona, quem cuida das crianças, para que os pais fiquem mais concentrados na mensagem, quem está lá atrás, se doando, deixando de estar aqui dentro, assentado ouvindo, está se desprendendo, de um conforto, de alguma coisa que ela poderia estar fazendo aqui, ou até mesmo na sua casa, para estar aqui realizando. E certamente isso fará toda a diferença na vida das pessoas que são alcançadas, que são atingidas pelo meu serviço, pela minha adoração. Adorar é muito mais do que cantar, do que tocar. Adorar é servir. Quando você faz alguma coisa para Deus, você está adorando a Deus. Você está glorificando o nome do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amados, Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu a Abraão. Deus cumpriu. Outra coisa que nós vemos também de Abraão, somente Abraão é chamado na Bíblia, sabe como? Sabe como é que Deus chama Abraão? Meu amigo. Em 3 passagens, 2 Crônicas 27, diz lá: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo, Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Olha também Isaías 41:8, pois tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Olha Tiago capítulo 2, versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Está vendo como uma pessoa chamada, uma pessoa escolhida, quando há nela a adoração, quando há nela esta disposição para obedecer, quando há nesta pessoa a fé de crer, de confiar, de que Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido, esta pessoa se torna para Deus especial. Uma pessoa mais íntima, uma pessoa de relacionamento mais profundo. Deus dizia isso de Moisés, Ele dizia: olha, eu falo com Moisés boca a boca, cara a cara, eu converso com ele. Então, uma vez que nós nos colocamos à disposição de Deus para servir a Deus, para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, a intimidade aumenta, o relacionamento se aprofunda. Assim era com Abraão. E por último, para terminarmos aqui, o chamado de Deus também é para que seja realizado uma grande obra.
A Bíblia diz que a obra de Deus é grande. Então tudo que eu faço para Deus visa algo grande, algo enorme, algo grandioso. Imaginemos aqui Abraão. Abraão foi chamado, saiu, começou a peregrinar. Que coisa meia louca, né? Mas o que Deus queria através disso? Com a obediência de Abraão, fazer dele uma nação. Começar em Abraão um povo pelo qual ele haveria de eleger, escolher como seu povo, e desse povo ele traria ao mundo o Salvador deste mundo. Era algo grandioso. Chamado de Abraão envolvia algo grandioso. O teu chamado também. Por mais que você o veja como algo insignificante, tem uma dimensão grandiosa, gloriosa. Amém? Você consegue ver isso, querido? Você consegue enxergar isso? De que Deus quer usar cada um de nós para algo grandioso e glorioso, como Ele fez com Abraão. O chamado de Deus também dentro desta obra grandiosa. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, né, a vida do Salvador Jesus se deu segundo a plena vontade de Deus. Porque ao seu tempo, você quando pega a história, você vê que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Para quando chegarmos lá no Evangelho e vermos o nascimento de Jesus, muitas águas rolaram, muita coisa aconteceu, né? Houve toda uma preparação. Jesus, ele veio, a Bíblia diz lá em Gálatas, que ele veio na plenitude dos tempos, no ápice, no momento certo, no momento exato. Às vezes o que eu estou fazendo hoje, eu imagino que não está acontecendo nada, que nada está acontecendo, mas uma vez que há disposição, que há obediência, que há desprendimento da minha parte, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Deus está produzindo a bênção daquele trabalho, daquele serviço, daquele ministério que eu realizo para Ele. Às vezes nós queremos ver as coisas assim, acontecer no estalar de dedo. Não é assim na obra de Deus. Há uma gestação, há um período, há um tempo, né, para que nós possamos então ver acontecer o que Deus está fazendo ou o que Ele irá fazer. Então é importante termos esta visão, né, de uma dimensão grandiosa na obra de Deus. Aí você vê que Jesus, ele veio, morreu na cruz, e a partir da sua morte e da sua ressurreição, ele estabeleceu a sua igreja, né, a sua igreja ali em Pentecoste. E esta igreja de Pentecoste, uma vez cheia do Espírito Santo, levou o Evangelho a todas as nações. Lembremos o que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aconteceu. Mas Abraão, talvez quando foi chamado, ele não imaginava a dimensão daquilo que Deus iria fazer através do seu chamado. E você talvez também, querido, nessa noite, não imagina o que Deus irá fazer através da sua vida, se você abraçar o chamado que Deus tem para você. Se você se colocar na posição de alguém para ser escolhido por Ele, por Deus. Então que nós possamos nessa noite ser encontrados como adoradores de Deus, verdadeiros adoradores de Deus. Que nós possamos ouvir o chamado de Deus para nós. E que possamos por fé obedecer a Deus e sermos participantes da grande obra que Deus tem para cada um de nós. E que possamos nesta obra glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus através da minha vida e da sua vida, como
instrumentos. Instrumentos que Deus quer usar. E sabe qual é a finalidade final de tudo que Deus faz através de nós, em nós? É a salvação das pessoas. É para que as pessoas sejam salvas. Deus quer usar você para salvar vidas, salvar pessoas. Deus quer usar você como instrumento dele para levar salvação em todos os lugares por onde nós venhamos passar, né? E nós temos que fazer isso, como nós cantamos na última música. Qual foi o final da música? O que nós estávamos dizendo no final da música? No finalzinho. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem, ó Senhor Jesus. Esta é a certeza que nós temos como igreja, que Jesus Cristo vai voltar. Mas antes dele voltar, há uma obra para ser feita por cada um de nós, pela sua igreja, por cada pessoa que está aqui nessa noite. Então que nós possamos, em nome de Jesus, abraçar o chamado de Deus para as nossas vidas. Feche seus olhos aí onde você está nesse momento e pense comigo. Qual é o teu chamado? O que Deus deseja da tua vida? Você já parou para pensar no que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida, na obra dele? Pense um pouco sobre você nesta noite. O Espírito Santo de Deus traz esta palavra ao nosso coração, porque é urgente. É urgente, queridos. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos nos levantar, nos colocar de pé diante do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aqui está a minha vida, Senhor, eu quero nesta noite depositar no teu altar. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus, para que nós possamos nessa noite orar. Será que Deus aqui nessa noite não tem pessoas que tenham um chamado de Deus? Será que nessa noite Deus não está chamando você para fazer algo na sua obra? E qual vai ser a tua resposta, querido? Qual tem sido a tua resposta quando o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração acerca da necessidade da obra de Deus?